Satisfação, alegria, gratidão. Estamos começando mais uma live, começando mais um espaço de interação, de conversa, de aprofundamento. Afinal de contas, nós que começamos dentro do jornalismo radiofônico e também começamos pelo jornalismo impresso e tudo, a gente sabe o valor e a importância e a relevância que tem o livro impresso, o livro em si. E faz muito tempo que eu tinha vontade de fazer uma live sobre livros, sobre literatura. Eu, inclusive, sempre tenho aqui bem pertinho uma capa de um livro meu em tipografia ainda, só para as pessoas terem uma ideia. Um dos meus livros foi impresso em tipografia. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que está sempre junto conosco, sempre aqui interagindo, de uma forma ou de outra, e tenho uma amizade já há muito tempo com ela, e ela é uma conservadora convicta de muitas convicções. Eu quero que a gente vá conversar hoje bastante com para nós, a Liz Paiva, mas no mundo da ficção, no mundo do trabalho dela, é Bandruí de Gergov. Tudo bem, Liz? Tudo bem, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, estamos sim, tá tranquilo. É.
Eu Então, uso normalmente um microfone de lapela para as minhas aulas, né? E reuniões, mas eu já notei que na lapela ele não funciona muito bem. Então, é um microfone de lapela que vira de tripé. tá. Então, bom, vamos, antes de mais nada, vamos tentar começar pelo começo. Como foi que você é tradutora, professora de inglês, né? Uma pessoa que tem múltiplas atividades, um ativismo muito grande, uma negação que me encanta e me fascina, você sabe disso, a gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas como você desenvolveu esse lado, esse gosto pela cultura, pela mitologia celta? Como é que foi? Inclusive, eu tenho aqui o livro, né? O Casamento Celta, que ela já publicou. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas como você se descobriu celta. Olha, foi a partir de uma experiência pessoal, né? Um tanto quanto mística. Lá na década de 80, eu sou jurássica, né? Sou do século passado. E eu nasci numa cidade pequena, Vitória. Naquela época, década de 80, não existia internet, não existia livro, não existia nada. Tecnologia, por exemplo, era o máximo de tecnologia que alguém tinha, era aqueles videocassetes, né, charpão, só as pessoas com muita condição tinham, né? Então, até ali, filmes sobre os celtas eram coisas que inexistiam. E eu realmente desconhecia essa cultura. Até porque a gente não estuda celtas na escola até hoje. Isso não tem nos programas do MEC que se inclua aula sobre os celtas. É como se os celtas fossem uma cultura completamente esdrúxula, né? E, na verdade, os povos celtas povoaram toda a Europa antes dos romanos. Então, nossa civilização ocidental ela deve muito à cultura celta. Só que a gente não sabe disso. O próprio nome do nosso país existe uma teoria, que é uma teoria tão plausível quanto a teoria do pau-brasil, que o nome Brasil seria o nome de uma ilha da mitologia celta irlandesa, né? Isso não é ensinado nas escolas, deveria, né? Na década de 80, quando eu era ainda adolescente, jovem, né, 20 anos de idade, não tinha nada dessas coisas, não havia livro, não havia filme, não havia internet, não havia nada. Eu fui criada em um lar presbiteriano, né, então eu conhecia muito do cristianismo, estudei em colégio batista, também conheço bastante da denominação batista, e tendo passado uma boa parte da minha vida procurando a minha afinidade, né, espiritual e tudo mais, depois de muito tempo eu esbarrei com a cultura celta a partir de um sonho, que eu vi alguns símbolos, comecei a procurar e achei enciclopédias, assim, procurando muito, achando uma coisinha aqui, outra ali, com muita dificuldade. Daí a minha paranoia, né, chega a ser uma fissura com a história, porque a história veio na minha vida como uma consequência dessa cultura que eu conheci, né? Eu fazia faculdade de comunicação, eu tinha planos, tinha feito o segundo grau técnico de tradutora, e nos meus planos estavam que eu iria trabalhar com letras, com idiomas, que eu sempre gostei muito. E, de repente, no meio do curso de comunicação social, eu tive essa experiência, comecei a correr, a procurar, né? Com muita dificuldade, fui achando, isso demorou muitos anos, mas, assim, desde as primeiras vezes que eu comecei a ler alguma coisinha ou outra que eu achava sobre a cultura celta, eu comecei a me identificar. Eu identifiquei valores, eu identifiquei pensamentos, eu identifiquei filosofia, que tinha tudo a ver comigo, né? Algumas dessas coisas hoje parecem novidade, as pessoas estão descobrindo isso agora, mas eu lá na década de 80, com 22 anos, 24, 26 anos de idade, eu descobri, eu só não sabia que tinha o nome de conservadorismo ou libertarianismo, né? Mas eu me identifiquei perfeitamente. Os celtas, por exemplo, são uma sociedade clânica, né? Uma sociedade baseada na família, né? Grupos de famílias que se juntam por meio de casamento, por meio de adoção de crianças, né? Troca de crianças, batizados, né? Que seria hoje seria chamado de batizado. E assim eles formavam os clãs e formavam as sociedades. As cidades celtas eram muito autônomas, né? Cada cidade tinha a sua autonomia, a sua independência.
as leis não eram tão invasivas como a gente conhece hoje, leis invadindo a esfera privada do indivíduo. Havia leis que garantiam um funcionamento relativamente tranquilo da sociedade, né? Penas para crimes e etc. e tal, mas não tinha um sistema de lei tão pesado, tão carrasco como o que a gente tem hoje, né? Que praticamente inunda cada área da nossa vida, né? E por essas e outras coisas eu fui me identificando muito com a cultura celta, com a própria espiritualidade celta, né? Que é uma espiritualidade muito leve, né? Os druidas, por exemplo, não construíam templos, né? Existia um sacerdócio druídico, existia uma religião, mas pelo fato deles não construírem templos ou pelo fato de não terem uma atividade templária tão onerosa, a própria religião tinha um caráter muito tranquilo, muito, como é que eu diria assim, muito pouco impositivo sobre o indivíduo, né? É diferente, por exemplo, quando a gente vê a sociedade egípcia ou outras sociedades, né, que tinham atividade templária muito grande, muito intensa. Quando existe um templo, existe atividade templária, tem que haver o custeio disso, né? E às vezes o custeio acaba se tornando muito pesado para os que professam aquela fé, né? Entre os celtas, como não havia essa atividade templária tão forte, né, a religião era relativamente, eu não gosto de usar essa palavra livre, porque tem uma conotação muito ruim, mas era uma religião não tão impositiva quanto de outras sociedades antigas. Se a gente comparar, por exemplo, com a Mesopotâmia, com o Egito, com a própria sociedade romana mesmo, depois que Roma se tornou imperial, a religião acabou sendo mais um fardo nas costas do cidadão, né? E entre os celtas a coisa não era assim, era bastante tranquila. Por isso mesmo, uma coisa que eu gosto sempre de alertar quando eu falo para as pessoas do contraste entre a sociedade celta e a romana, por exemplo, né? Que veio depois e que acabou tomando o espaço da sociedade celta, é por isso que houve choques tão grandes, né, entre os celtas e os romanos. Eram dois estilos de vida, de administração pública, de sociedade muito diferentes. Claro que não ia dar certo, né? Mas acabou vencendo aquele que tinha o poder maior das armas, né, e dos exércitos, né? No caso, os romanos. Então, a gente hoje tem mais informações sobre os romanos, que são os vencedores da história, né? Mas muito, a Europa e o mundo ocidental deve muito à cultura celta. E é uma pena que as pessoas não saibam muita coisa. Eu mesma, assim, comecei a conseguir um pouco mais de informação quando eu fui morar na Inglaterra, já na década de 90, 10 anos depois, e principalmente depois quando eu voltei para o Rio, né? Vim morar no Rio em 2000, para fazer pós-graduação em Relações Internacionais, depois acabei fazendo em História também. E aí aqui no Rio achei muita livraria, achei pessoas que também se interessavam, tem um número maior de cursos de História, né? E eu fui encontrando mais informação. Depois, na década de 2010, 2012, a internet já estava bem estabelecida, a internet realmente é uma fonte para quem sabe usar, né? Você tem acesso a bibliotecas no mundo inteiro, você tem acesso a museus, você tem acesso a projetos maravilhosos, como o Projeto Gutenberg, né? Tem muita fonte, você tem acesso a artigos acadêmicos, que de outra forma seria impossível ter. Aí, realmente, esse período, né, o período que eu passei a viver aqui no Rio, realmente, assim, eu tive um acesso muito grande a muita informação. E como é que fica hoje a situação dos celtas? Vocês têm grupos de estudos? Como é que está? Sim. A cultura celta, propriamente dita, o druidismo, que era a alma da cultura celta, né, os eu sei que os celtas gostam de falar bastante, né? Mas tenta ser objetivo não nas exatamente respostas. os celtas. Os druidas acabaram antes da Idade Média, com a perseguição romana. Mas a cultura celta ainda se manteve durante os séculos, mas foi acabando sendo absorvida por outras culturas e tal, e no século XX houve um renascimento dos movimentos celtas na Europa, ordens druídicas, essa coisa toda. Ainda era um movimento incipiente.
Algumas ordens e grupos aqui no Brasil se filiam a essas ordens lá no exterior. Eu, particularmente, quando eu fundei a minha escola, a Escola Gergóvia, como eu queria fazer uma coisa muito focada na cultura celta, e não somente na religião, mas na cultura, nos valores, na arte e tudo mais, eu optei por não me filiar a uma ordem internacional. Então, aqui no Rio, a gente tem encontros presenciais, né? E a pandemia deu uma interrompida, aí a gente acabou tendo que passar para o online, que para mim foi uma coisa bastante difícil, mas a gente manteve os encontros online. E esperamos que em breve a gente possa retornar ao presencial de novo, né? Os estudos vão de história, mitologia, herbalismo, é importante, né? Principalmente a flora e a flora local, não somente a flora europeia, mas a flora local. Então tem um conjunto de coisas que a gente estuda para poder entender como é que a cultura celta funcionava e o porquê dela hoje ser importante. As pessoas veem a cultura celta como algo, como eu falei antes, esdrúxulo, né? Aquela coisa assim, Exótico, digamos assim. Né? Exótico. Mas, na verdade, a cultura celta tem coisas muito preciosas que podem ser muito úteis hoje, a começar pelo próprio sistema celta, como eu falei, né? Uma sociedade muito mais libertária e, ao mesmo tempo, extremamente conservadora. Né? Eu não sei se ela conseguiria conviver dentro da atualidade, mas é interessante, né, você ter essas perspectivas. E o pessoal que estou vendo aqui, muita gente participando, a Belinha lá de Portugal, a Belinha, que tem o canal da Belinha Opressor, já fizemos live, e eles fazem algumas perguntas aqui para ti, antes da gente falar do teu livro, tá? Os celtas começaram. Agora tenta ser direta, eu conheço você, né, Liz? Né? Pra gente não eram nômades, por exemplo, no estilo que a gente conhece os ciganos. Os ciganos são um povo nômade, né? Os tuareg e tal. Eles não eram nômades. O que houve foram migrações de massas de povos indo-europeus ao longo de muitos centenas, muitos milhares de anos, e que foram, assim, compondo o que a Europa é hoje. Mas não dá para dizer que eles eram nômades, eles não eram, eles eram sedentários, havia cidades, havia uma atividade agrícola muito importante, né? Eu, às vezes, brinco que os celtas tinham um verdadeiro agrobusiness, né, na época deles, porque eles tinham uma agricultura, uma pecuária muito desenvolvida. E alguns especialistas dizem que eles fizeram a primeira revolução industrial da história antiga, foi a deles, né? Eles realmente trouxeram a revolução industrial dos metais para a Europa. E todas essas são atividades sedentárias. Você não tem como exercer essas atividades se você é nômade. Né? Eles eram sedentários, eles tinham cidades, eles tinham atividades econômicas sedentárias, né? E não eram nômades, não. Tá, o Paulo está perguntando aqui, Bandruí de Gergóvia é pseudônimo? Qual é a origem? Eu nasci Elisiane Paiva, né? Mas quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu me sentia tão diferente, a minha vida mudou tanto, né? A gente acaba evoluindo dentro daquilo que a gente é, mas se torna tão diferente que eu sentia a necessidade de adotar um nome novo. E, assim, por acidente eu esbarrei com essa palavra, que é uma palavra gaélica, ban significa mulher, dri significa, né, dri significa druida, que significa sábio, né, sábio, mago. E é isso que significa a palavra. Bandri é mulher druida, ou seja, uma druideza. E eu me identifiquei, eu falei, isso é o que eu quero fazer, isso que eu quero estudar, eu quero ficar 20 anos estudando isso aí, como o Júlio César dizia, né? Que se levava 20 anos para se tornar um druida. Eu falei, eu quero estudar isso 20 anos, minha vida toda. E eu adotei esse nome. Só que, por mim, seria só Bandri. Uma coisa simples. É o que eu gosto de ser, é o que eu gosto de fazer. Por mim, eu adotaria, inclusive, eu tentei assim, ver uma forma de incorporar esse nome ao meu nome civil, né? Por meio da certidão de nascimento, essa coisa toda, né? Só que as redes sociais, elas não aceitam só o primeiro nome. Você tem que ter um sobrenome. Mesmo que seja um nome artístico, você tem que ter um sobrenome. E eu fiquei, gente, mas qual o sobrenome? Eu vou usar meu sobrenome civil? Faz muito sentido, né? E como as pessoas sempre dizem, Bandri. Bandri quem? A Bandri, da Gergóvia, da Escola Gergóvia. Aí eu falei,
começou a pegar o Bandri da Gergóvia, ficou Bandri de Gergóvia. Gergóvia é o nome da tua escola? Escola de Druidismo e Cultura Celta. Aí no É uma Rio. cidade, né, na França, ela existe até hoje na França, era a cidade natal do herói Vercingetorix. Foi um líder gaulês que lutou contra os romanos, né? Tentou fazer frente aos romanos. Foi sucedido. Eu me sinto um Obelix. Barrigudo. Eu e o Paulo Garcia, né, Paulo Garcia? Nas historinhas do Obelix, de vez em quando aparece um cara altão, grandão, com bigodão, cara alto, magro, com bigodão, é o Vercingetorix. Ele é amigo do Obelix, só que ele é um personagem histórico, ele existiu mesmo. Ele lutou contra Júlio César, né? Foi um grande adversário do Júlio César. Porque foi o único jeito, com quem não sabe, nós estamos falando, lógico, de Asterix, né? Que foi o único jeito de vencer os romanos. Perderam na guerra, mas ganharam na literatura do Gotini e do Uderzo. Né? Mas olha como a história se repete, Alfredo. Porque os celtas, que eram mais desenvolvidos, sim, mais ricos, mais civilizados que os romanos, o pessoal agora vai chiar, mas é verdade. Em termos de uma sociedade mais livre, mais tranquila, mais estável, os celtas eram muito melhores nisso. E eram muito mais ricos. Só a Gália tinha mais de 400 minas de ouro. Na verdade, Roma invadiu as terras celtas atrás da riqueza dos celtas mesmo, né? Porque os povos celtas acabaram sucumbindo ao invasor romano, né? Ao invasor estrangeiro. E eu digo sempre, quando as elites se corrompem e começam a entregar a própria terra, entregar tudo na mão do invasor estrangeiro, acabou. Você pode ter os melhores guerreiros do mundo, não vai funcionar. O próprio Vercingetorix ele foi cercado em Alesiá. Quem contou para Júlio César que ele estava lá? Alguém traiu, algum traidor traiu. A mesma coisa aconteceu com o Viriato, né, que foi o líder celta lá dos Lusitani, né, de Portugal, do atual país Portugal. Viriato era excelente guerreiro, excelente rei, general. Os romanos não conseguiam vencer ele. Então tiveram que corromper os generais dele para apunhalarem ele dormindo. Ele foi apunhalado dormindo, porque num combate frente a frente, os romanos não venciam. Quando acordou, estava morto. Com alguém apunhalado, né? Quando acordou, estava morto, né? Quando acordou, estava morto. Então, assim, você vê que não existe uma vitória de um país sobre outro, de uma nação sobre outra, de uma civilização sobre outra, se a civilização que está sucumbindo não tiver traído a si mesma antes. E eu acho que essa é a grande lição que a gente pode aprender da epopeia celta, né? Da aventura celta neste planeta, é que a maior traição que você pode cometer com alguém é quando você trai a você mesmo, quando você trai a sua própria nação, quando você trai o seu próprio povo, os seus próprios valores. É a pior de todas as traições. É o momento em que mostra a fragilidade. Agora, você já lançou esse livro aqui, que é o Casamento Celta, né? Que é o que a gente tem aqui, né? Tem aqui também, né? Uhum. E agora você está lançando um novo livro. Que é esse aqui, né? O Maior Rei Celta. Opa, e vira ele, isso. O Maior Rei Celta, não tem problema, o Maior Rei Celta, certo. Isso. Então, conta um pouco dessa história, como é que surgiu, porque se você publicou o livro, né, Bandri, é porque há um mercado. Quantos hoje no Brasil seguem, digamos, estudam, gostam dessa mitologia celta? Olha, quantas pessoas? Eu não escrevo para um meio, vamos dizer assim, um meio druídico, né, o meio da minha religião. Até porque talvez seja a religião mais minoritária das minoritárias aqui no Brasil. Deve ter o quê? No máximo umas 1000 pessoas que seguem. Eu escrevo para pessoas como eu, que estavam buscando um caminho e se depararam com a cultura celta.
nem todos vão se tornar druidas, até porque na época dos celtas também não era assim. A maioria das pessoas não vai se tornar um druida, não vai se tornar um expert em cultura celta. Mas ao esbarrar com a sabedoria celta, né, as pessoas vão tirar lições que podem ser muito úteis. Eu, por exemplo, eu nunca me tornei budista. Eu cheguei a fazer parte de 3 retiros, né, em mosteiros em budista. Eu amo a filosofia budista, aprendi coisas maravilhosas, mas eu nunca me tornei monge budista, monja, né, budista. Eu já estudei muito sobre o judaísmo, sobre a cabala séria mesmo, né, a mística judaica. É lindo, mas eu nunca me converti ao judaísmo. Então, às vezes, você pode aprender muito da cultura e da espiritualidade de um povo e não necessariamente se converter àquela fé. O próprio cristianismo mesmo, né? Tem coisas lindíssimas. A maioria das pessoas se beneficia da sabedoria das passagens cristãs, das histórias bíblicas, e não necessariamente se tornam cristãos. Mas existe uma sabedoria antiga nesses povos todos que pode ser muito útil. E são para essas pessoas que eu escrevo. Essas pessoas que estão buscando um caminho, estão buscando uma solução, uma resposta para as suas angústias, para as suas dúvidas. E assim, o porquê do rei celta? É a história de um rei, é uma história clássica da mitologia irlandesa, que poucas pessoas conhecem, né? Só mesmo quem está no meio, né, o druídico e tal, que conhece mais. Mas quem está fora, quem não sabe muita coisa sobre a cultura celta, dificilmente conhece a história dele. Mas a maioria das pessoas gosta da história dele de que forma? Sem conhecer. Nas aventuras do Rei Arthur. Porque, na verdade, esse é o mito que influenciou muitas lendas arturianas. Esse é provavelmente a origem do mito do Santo Graal, de um cálice místico que tem a vida eterna, né? É simbólico, está dentro da história dele. E é um livro que sabidamente influenciou Tolkien na construção do Senhor dos Anéis. Várias coisas que vocês veem ali na trilogia do Senhor dos Anéis está na mesma fonte da história dele, né? Que é o Livro das Invasões e a Segunda Batalha de Moitura. E não dá nem para deixar de mencionar, né? A trilogia inicial de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, ela é toda baseada na história do Lu, né? Na história do maior rei celta. Até porque o George Lucas, ele estudou letras, estudou artes cênicas, e ele estudou estudos escoceses e estudos irlandeses como opção na faculdade. Então, com certeza, ele conhece. O próprio nome do personagem, né, Luke, é um nome em gaélico, é Lug, é praticamente a mesma pronúncia. E o conflito, né, do Luke com Darth Vader, né, a luz contra as trevas, é exatamente o mesmo conflito do Lug com o gigante, né, com o rei dos gigantes, né, o Balor, que representa as trevas, a ignorância, a truculência, né, o caos. Na verdade, uma batalha da luz contra as trevas, da ordem contra o caos, né? E eu achei, assim, que se essa história já me ajudou e já ajudou tantas pessoas que, por exemplo, estiveram em workshops meus, às vezes na minha escola eu faço alguns workshops, faço alguns cursos rápidos, e as pessoas participam dos workshops, participam dos lives presenciais e tal, e elas saem muito felizes, né? Elas saem dessas experiências, assim, falam, nossa, eu encontrei um monte de respostas para a minha vida, eu encontrei um sentido nas coisas, graças ao mito do Lu. Então, da mesma forma como me ajudou, ajudou outras pessoas também. Eu falei, bom, eu acho que é hora dessa preciosidade conseguir alcançar outras pessoas. Isso veio agora, nesse período da pandemia, né? A gente não podia estar nos eventos presenciais, não podia estar se fazendo nada, né? Então, eu pensei de que forma isso pode chegar nas pessoas. Essa sabedoria antiga que é tão preciosa, que tem tantas lições, pode chegar nas pessoas. O livro. Eu concordo 100% com o que você falou, Alfredo. O livro é algo que não vai desaparecer. Eu tenho muito receio com relação ao Kindle, né? Eu ganhei um e não uso. Meu receio é assim, um dia o Jeff Bezos falar, olha, resolvi encerrar,
Não quero a mais. biblioteca que você tinha dentro do seu Kindle, né? Não vai ter mais. A gente fica e essa coisa de dizer que tá preservado no seu computador, eles entram no seu computador a hora que eles bem quiserem. A não ser que você baixe, sei lá, em PDF, mas aí acaba virando uma cópia pirata. E eu acho que o livro ele tem algo de físico, né? Pela minha experiência como tradutor, eu traduzi aquele livro Evangelhos Perdidos, e a história da biblioteca de Nag Hammadi, que é uma biblioteca importantíssima para os cristãos, né? Tem a ver com o livro físico. Alguns monges foram lá e esconderam uma caixa cheia de livros quando eles sentiram que estava havendo um período de muita perseguição. E séculos depois essa caixa foi descoberta e foi chamada de Biblioteca de Nag Hammadi, com 1000 manuscritos ali, 1000 não, né, mas vários manuscritos importantes e tal. Então o livro físico ele tem essa possibilidade de você conseguir guardá-lo, conseguir, até num período de intolerância, a gente não sabe como é que vai ficar esse mundo aí, se vai vir um mundo de 1984, Fahrenheit 451. Eu até ia falar do livro do Bradbury, né? Porque nós estamos muito próximos ao Fahrenheit 4. Eu acho que nós já passamos 1984, nós já estamos invadindo o Fahrenheit, né? Eu acho que o livro físico você pode botar dentro de uma caixa e enterrar no barranco, igual os monges fizeram lá, os monges do Mosteiro de São Pacômio, né? E depois virou a Biblioteca de Nag Hammadi. Você pode pegar um alçapão no chão, botar seus livros dentro do colchão, você tem como salvar o livro impresso. O livro digital, ele é maravilhoso, porque você carrega ele em toda parte, num Kindle, em vez de carregar uma biblioteca inteira, você carrega um Kindle com milhares de livros ali. Mas o meu medo é esse, de não havendo mais essa tecnologia, desse conhecimento se perder. Por isso eu fiz questão de que o livro não ficasse só no digital. Muitas pessoas preferem o Kindle, e eu lancei o e-book também, mas eu fiz questão do livro impresso, por quê? Porque muitas pessoas preferem o impresso. Eu mesma sou bastante conservadora e eu gosto dos meus livros impressos. Por falar em livro, teu livro será lançado nesse fim de semana, né? A gente vai ter uma feira. Fala dessa feira, é feira mística, feira. Na verdade, é uma festa de lançamento que vai ser agora dia 7 de maio no Rio de Janeiro, na Taberna Medieval Vila de Bri, na Taquara. Já está bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro, né? Porque todo mundo está adorando o lugar. O lugar inaugurou faz alguns meses e, assim, final de semana passado já teve o pessoal do RPG lá. Está todo mundo gostando demais dessa taberna. Tem um professor especialista em Egito, né? O professor Júlio Gralha está sempre por lá também. Tem o pessoal do reconstrucionismo romano, que está sempre por lá. É um lugar maravilhoso, né? É um lugar muito acolhedor, é uma hamburgueria, tem um clima familiar, porque os donos são uma família, né? E a gente vai fazer a celebração do Ano Novo Celta, que é agora esse início de inverno, né? O Soen do Ano Novo Celta. E o que é o Ano Novo Celta? É uma celebração de um novo ciclo que começa, um ciclo que termina, né? A terceira colheita. Então, nós vamos agradecer pelas colheitas que nós tivemos, vamos pedir prosperidade para o ano seguinte. Basicamente é isso, né? Fazer umas meditações. Vamos encerrar com uma dança bretã, o andro, que é deliciosa, que é fácil de aprender. É uma dança circular da Bretanha, muito maravilhosa, né? E depois disso vai ter, isso a gente vai fazer na parte externa da taberna, né? Que tem um local maior, né? A gente vai fazer esse workshop de dança bretã e tal. E depois a gente vai para dentro da taberna, né? Comer uns hambúrgueres deliciosos, artesanais. Contar histórias. 2 artistas vão estar se apresentando, né? O Stefânio e o Bruno Linhares e Stefânio Vieira, né? Artes cênicas e música e contação de história, português medieval. Vai ser, assim, muito gostoso. E ali eu vou estar autografando os livros e tal. Brando, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, aqui falaram antes da música celta, né? Porque entrou muito em evidência por causa de acho que é um grupo que fazia apresentações de música celta, né? Acho que é um trio, quadra, sei lá eu, né? Tem um grupo de música celta aí, né? Rodando, tem né? Vários no mundo inteiro. Inclusive tem uma banda de folk metal aqui no Brasil que é conhecida no mundo inteiro, que é o Tuatha De Danann. Inclusive eles levam o mesmo nome do clã do meu personagem, né? É interessante porque você acaba, e eu acho que essa é uma das ideias do Quinta da Vez,
é a gente abrir espaço para outras alternativas, né? Eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas eu acho legal, porque as pessoas têm que ter acesso, saber que o contexto cultural da civilização, ela não pode ser só destrutiva e nem só punitiva, né? Ela tem que ser um contexto que seja uma coisa boa. E eu penso que toda vez que a cultura se transforma numa coisa boa, você tem um ganho de qualidade de vida. O teu livro mesmo, quando mandou hoje material para mim, eu conheço a Lisa há quanto tempo, Lisa? A gente se conversa há quanto tempo? 3 anos, 4 anos? A gente está nessa luta diária, né? Então, olha quem é que chegou aqui. O Júlio Rocha também está sempre junto com a gente, né? Lá de Porto Alegre. Vi alguns aluninhos meus aí, e amigos meus do druidismo, cultura celta. E é legal, por exemplo, José Luiz Falcão, e você vai conseguir falar com outras pessoas que não são sabe, que não vivem a realidade, a Rosa, o Alexandre, até, e a Madonna Marisa, o Paulo Garcia. A gente tem muitas pessoas aqui que não fazem parte do círculo de vocês e que, de repente, é uma oportunidade das pessoas quererem, conhecerem. O teu livro, ele então está sendo lançado nesse fim de semana, o lançamento oficial. Né? Em São Paulo também vai ter um lançamento no dia 14 de maio. Vai ser lá em Paranapiacaba, Santo André, município de Santo André. Né? Vai ter um evento grande lá e o livro vai ser lançado lá. Né? Então, são 2 lançamentos presenciais. Aqui no Rio de Janeiro, depois de amanhã, 7 de maio, e semana que vem em São Paulo, 14 de maio. E o livro já está nas livrarias, né, nos marketplaces, Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Amazon, todos esses, tanto e-book quanto impresso. Olha, o pessoal dizendo, a festa será, vou no dia 14. Eu vou colocar um pequeno comercial, já tenho o livro Casamento Celta, Dona Marisa falando, certo? Então, eu vou fazer uma pequena, porque nós conseguimos o apoio da livraria do Emílio, e para as pessoas, então, anotarem, quem sabe depois eu até vou falar para o Emílio colocar o teu livro também lá à venda. Vamos ver aqui a mensagem dele. Aqui. A censura aumenta a cada dia e toma conta das mídias sociais. Cancelamentos, desmonetizações, inquéritos. Tudo para você não ter acesso à informação. Mas a boa notícia é que a censura ainda não chegou nos livros. Porém, os livros conservadores quase não têm espaço nas grandes redes de livrarias do Brasil. E foi pensando nisso que surgiu a Livraria Conservadora, para você ter acesso a livros conservadores sem censura por meio virtual. Acesse livrariaconservadora.com.br. Então tá, vamos continuar aqui. Várias pessoas têm o livro Casamento Celta e dou de presente para amigos que vão casar. Você só não pode fazer igual o Lupicínio Rodrigues, né? Que deu de presente de casamento para um amigo dele, o Hamilton. Ele fez uma música. E, lógico, a esposa E ele era padrinho de casamento e fez uma música em homenagem ao casamento dele. É aquela música, né? Esses moços, pobres moços, se soubesse o que eu sei, não amavam, não casavam, não passavam por tudo que eu já passei. Não, isso foi o presente do Lupe para o casamento do melhor amigo dele. Isso quem me contou foi o Rubens Santos. Então, é legal assim, a festa vai ser fera. Branduí, parabéns, Aurora, eu vou lá dia 14, já tenho o Júlio ainda chama você de Liz, que nem eu, né? E é muito legal ouvir e apreciar todo o teu conhecimento. Agora, vocês ainda trabalham com a questão das poções, do herbário, ou isso ficou mais na mitologia, mais... Lógico, a poção mágica, a poção mágica do Obelix é uma criação que pode ser entendida por muitas formas. Pode ser um sonho, pode ser um desejo, mas tirando essa questão
da fantasia que Guttini e Oderzo criaram em torno da poção mágica, os celtas continuam, vocês continuam adeptos das poções? Sim, os druidas modernos continuam estudando o que a gente chama de herbalismo, fitoterapia, né? E assim, existe uma relação muito profunda entre esses conhecimentos antigos e a ciência. Porque, na verdade, na antiguidade, quem eram os cientistas? Eram os sacerdotes. Então, assim, quando se diz que, por exemplo, o salgueiro é uma árvore que protege contra os resfriados, porque a casca do salgueiro, ela era usada como chás para combater ou prevenir resfriados. Hoje a gente sabe, por exemplo, que é um elemento, um ácido da casca do salgueiro que é usado para fazer o AS, aspirina. Então, todo esse conhecimento antigo, ele vamos dizer assim, harmonioso, ele é a base do conhecimento científico hoje. As próprias mitologias, se você pega e entende, elas explicam o funcionamento do universo, né? E, assim, o motivo da palavra dri, né, druida, significar sábio, é porque aquelas pessoas estudavam sua vida inteira. Estudavam um conhecimento que hoje a gente chamaria de química, física, biologia, né, medicina, leis, né? Os druidas eram embaixadores, eram médicos, eram juízes. Qual é o grande problema hoje? É a indústria cultural. E isso nenhuma cultura, nenhuma religião, nenhuma espiritualidade, nenhuma filosofia está livre. Né? O próprio cristianismo é vítima, o budismo é vítima, né? Caiu na indústria cultural, vira salsicha. Né? Então, por exemplo, existe uma quantidade muito grande de jovens, principalmente, né, pessoas muito jovens, muito novas, 13, 14 anos, que me abordam, acham o meu telefone em algum lugar, me abordam e querem aprender a fazer feiticinho, querem aprender a viajar para fora do corpo, viajar para outras dimensões. Eu falo, tá, o que você quer fazer com esse conhecimento? Não, porque eu quero viajar para outras dimensões. Eu falo, e como é que você está nessa dimensão aqui? Antes de você pensar em querer fazer projeciologia, viajar para outras dimensões, por que você não começa a acertar a sua vida aqui? Sabe aquela frase do Mariner, né, americano, que também está nos livros do Jordan Peterson? Arruma a sua própria cama. Né? Você quer consertar o mundo, mas você não arruma a sua própria cama. Né? A pessoa quer viajar para outros mundos, dominar as forças da natureza e não consegue arrumar o próprio quarto. E não consegue se entender com os pais, e não consegue se entender com os vizinhos. Então, começa daqui, né? Então, assim, porque houve um boom muito grande da indústria cultural em cima dessas culturas que acabaram na antiguidade e foram revividas no século XX. Elas não tiveram uma continuação. A gente não tem uma tradição druídica, celta, ininterrupta, desde a antiguidade até hoje. Na verdade, muitos grupos começaram a reviver a partir do século XVIII, XIX, principalmente século XX. E enquanto muitas pessoas tentam reviver isso de uma forma sábia, ou seja, vamos estudar história, arqueologia, vamos entender o que os celtas realmente acreditavam, pensavam, praticavam, e vamos ver o que a gente pode tirar disso de útil para hoje. Existem essas pessoas, é o meu caso, né? Eu vou buscando na sabedoria dos celtas aquilo que pode tornar minha vida melhor hoje. Conhecimento de ervas, conhecimento dos ciclos da natureza, né? Conhecimento das relações entre as pessoas e, principalmente, conhecimento do grande conflito ordem e caos. Esse dualismo está presente em todas as sabedorias antigas. Se você pegar a sabedoria antiga dos egípcios, dos gregos, etc. e tal. Então, pessoas como eu e outros mais estão tentando fazer esse resgate de uma sabedoria celta, muito mais do que a cultura celta, ou do que uma religião celta, mas de uma sabedoria celta, assim como a sabedoria budista, a sabedoria cristã, tem muito também para ensinar. O problema é o que caiu na indústria cultural, né? Então, a gente tem aí o perfuminho para fazer amarração. Não é só a Umbanda que sofre com isso, não é só... é também o druidismo. As pessoas me procuram, ensina um feitiço para amarração. Eu falo, por quê? Você não confia no seu próprio taco? O que está te faltando para você conquistar a sua pessoa amada?
Ah, mas no livro eu coloco ali várias histórias que dão todas as dicas do que pode estar dando errado, que você não consegue segurar a pessoa amada. E se você consegue entender a relação humana, o outro ser humano, e o druidismo tem muito para ensinar sobre isso, a cultura celta tem muito para ensinar sobre isso, você você vai lançar a mão de uma poção para consertar uma coisa que você não está conseguindo. É a mesma coisa. Ah, me ensina um feitiço para prosperidade. Pô, é planta? Trabalho. Toda Trabalho. a magia celta era toda baseada na colheita. O próprio calendário celta é um calendário de colheitas. Tem uma receita mágica para fazer sucesso. Trabalhar. Ah, esse aí, sabe? Falando em ervas, já surgiu o Mateus Gabriel aí, ó. Já apareceu a Micaela, a Miladriel, a Aurora, todas as pessoas assim, que adoram estudar as plantas. Então, você, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, enquanto você estava, eu me lembro, né, que você tem muito da medicina campeira, você tem muito desses ensinamentos, né? Uhum. E, lógico, a minha cultura toda é campeira, né? Então, a gente tem muito dessas ervas, né? Desde de bochecho de sal com malva para dor de dente, entende? Então, o ser humano, ele sempre foi um experimentalista de poções, se a gente for olhar, né? Todas as culturas, os alemães, os celtas, eles sempre tiveram essa relação muito clara e muito profunda com os chás. E tanto assim que boa parte das pesquisas, eu, por exemplo, não sabia desse conversando com um amigo meu, o princípio ativo do anticoncepcional é de uma árvore da Amazônia. Sim. Sabe? Não é só o Chanel número 5, entendeu? Que surgiu lá. Então, eu acho que as pessoas, quando olham as plantas e olham para uma perspectiva muito rasa, assim, fazer uma poção de amor, fazer uma poção de prosperidade, fazer um feitiço de prosperidade, fazer um feitiço de amor, isso é muito raso. Quando a gente pensa, principalmente em termos de planta, né, a planta ela tem um valor químico, físico, né, que não se separa de seu valor simbólico. Por exemplo, quem já leu o Casamento Celta sabe, né? As 9 histórias de amor que estão contadas ali no Casamento Celta, elas são contadas a partir das 4 ervas mágicas de uma canção medieval, uma canção anônima chamada Scarborough Fair. Muito famosa, até Simon e Garfunkel já gravaram, né? E, assim, quando você lê a letra, né, pega a tradução ou lê em inglês mesmo, você vê que é uma letra que não faz muito sentido. Porque a música repete o tempo todo, salsa, salva, alecrim, tomilho, salsa, salva, alecrim, tomilho. Faz para mim uma camisa de cambraia, sem costuras, salsa, salva, alecrim, tomilho. Ache para mim uma propriedade entre a terra, entre a praia e o mar, salsa, salva, alecrim, tomilho. Aí as pessoas não entendem porque elas não têm esse mergulho na profundidade da sabedoria da cultura. Essas 4 ervas, na verdade, elas simbolizam 4 virtudes, sem as quais o amor não sobrevive. Na verdade, Scarborough Fair é um encantamento de amor. E ali... Mas aí faltou colocar aqui dinheiro também, né? Porque sem dinheiro, não... me desculpe, mas vou te dizer, meu pai dizia o seguinte, e olha que meu pai ele era domador de cavalo, ele dizia assim, filho, na hora que a falta de dinheiro entra pela porta, não tem jeito de segurar o amor. Mas você percebeu uma coisa nas histórias da mitologia celta, que inclusive se cristaliza no maior rei celta, porque a história dele, na verdade, é a 9ª história do livro. É a história do rei perfeito, né? Do casamento perfeito, do rei perfeito, do administrador perfeito, né? Do ser humano pleno, né? Ele, na verdade, ele simboliza o ser humano pleno, né? E uma coisa muito importante, a soberania nas culturas antigas e principalmente na cultura celta, ela é sempre representada por uma mulher. É a mulher que dá a base para o casamento. É a mulher que, com a sua sensatez, que com a sua, vamos dizer assim, a sua lógica, ela ajuda a criar a base para o casamento. E o que é o casamento? É a junção de 2 reinos.
É um homem de um reino, uma mulher de um reino, ou duas pessoas de dois reinos, que se juntam e formam um terceiro reino, né? A base de tudo é a mulher, e a soberania é sempre representada numa mulher, ou uma mulher que sai de uma fonte mágica, ou uma mulher que vem a cavalo, né? Todas as lendas falam sobre isso. E realmente, qualquer pessoa que é casada há algum tempo, que já casou alguma vez na vida, sabe que se não tiver uma pessoa ali no casamento, né? Seja o homem ou seja a mulher, mas se não tiver uma pessoa ali que seja pé no chão, que seja centrado, que esteja... Se os dois não tiverem a preocupação de construir algo, nada vai dar certo. É por isso que eu comecei a escrever sobre a cultura celta a partir do casamento. Porque era o casamento a forma como a sociedade celta se constituía, como dois clãs se tornavam um, e esse clã ia crescendo cada vez mais. A base da sociedade celta era o casamento, né? E, assim, a construção de uma sociedade depende da família e do casamento. Para isso, as pessoas têm que estar neste, vamos dizer assim, empreendimento com a ideia de construir. Se um cônjuge quer construir e o outro não quer, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Por isso que uma das 4 ervas indispensáveis para o amor é a sabedoria. Você pode estar na guerra que for. Você e o seu cônjuge podem estar no meio de uma guerra, como várias das histórias que eu coloquei no livro mostram isso. Às vezes um casal está no meio de uma guerra entre gigantes e deusas, entre povos, mas eles ali juntos conseguem criar um mundo à parte e construir um novo reino a partir daí. O próprio Lu, ele é fruto de um casal que cada um estava num lado da guerra. Assim, sempre se diz, né, que Romeu e Julieta têm origem na cultura celta. Shakespeare era um grande admirador da cultura celta. E realmente existem várias histórias na cultura celta que lembram muito Romeu e Julieta. Ele pode ter se inspirado em qualquer uma daquelas ou em várias delas, né? Mas a lição permanece a mesma. É sempre o mesmo prosperidade objetivo. é algo que se constrói. E para construir, as pessoas têm que estar dispostas a construir. Esse talvez seja um dos maiores resgates que a cultura celta pode oferecer hoje, né? Que a gente pode fazer da cultura celta hoje. É construção, é ordem, né? Para reverter o caos, porque me parece que de alguns tempos para cá, o ser humano apostou no caos. Quando você aposta no caos, o que é que você vai ter? Caos. Agora, qual é a tempestade, né? Bandoia, você ainda existe gente que acredita em trabalhos, essas coisas? Sim, sim. Meu pai do céu. Eu, por exemplo, eu leio um tipo de oráculo celta, que é o Oan, né, que é o oráculo das árvores, são símbolos esculpidos em pedacinhos de madeira, e também as runas, que são o oráculo nórdico. E assim, 9 entre 10 pessoas não têm ideia do que seja um oráculo. O oráculo, ele nunca te diz o que vai acontecer na sua vida. Não. Por quê? Porque o oráculo normalmente era lançado por sacerdotes. O sacerdote sabe que quem tem o controle da sua vida é você. Tudo que acontece na sua vida foi algo que você fez ou algo que você deixou de fazer. Por erro, por ignorância, por desconhecimento, mas tem a ver com você. Então, não existe um destino traçado. Existe, assim, os oráculos, eles te mostram uma situação. Olha, você tem vários caminhos por onde você pode ir. Esse caminho aqui é mais longo, mais difícil, mas tem mais chance de você chegar onde você quer. Esse aqui é um caminho mais curto, um atalho, mas pode te trazer uma série de problemas. Normalmente, os lançadores de oráculos na antiguidade, eles colocavam as coisas dessa forma, né? E a pessoa decidia qual caminho ela queria seguir dentro daqueles parâmetros. Não é muito diferente hoje de uma assessoria, vamos dizer assim, de análise de logística de uma série de coisas, né? O que as pessoas hoje querem é uma fórmula mágica. Elas querem um terceiro, vamos dizer assim, um Estado que venha lhes prover tudo, que venha entregar tudo pronto. As pessoas querem terceirizar. Ah, por que o presidente da República não faz isso? Ah, por que o governador não faz aquilo? Ah, por que o Senado não faz aquilo? Ué, mas você votou no Senado, você votou na Câmara, você votou no presidente. Você tem responsabilidade nisso aí,
né? As pessoas querem algo mágico. Querem algo É o sonho do eterno retorno, né? Retorno ao ventre da mãe, a proteção e tudo mais. Exatamente, não ter que fazer esforço e receber tudo, né? Eu que não acorde às 5h30 da manhã para ver se eu consigo fazer na hora do café, se eu consigo fazer as lives, né, Elisa? Mas é por isso que eu quis muito falar sobre o Rei Celta, porque nesse período de caos que foram esses 3 últimos anos, né, dois últimos anos, na verdade eu comecei a escrever antes da pandemia, mas assim, ficou cada vez mais claro para mim, com a pandemia, com os lockdowns e tudo mais, que essa escrita se fazia cada vez mais urgente, porque uma coisa interessante sobre esse rei é que ele não, apesar dele ter sido destinado a ser rei, então o destino dele era ser rei, se tornar o maior rei de todos os tempos, ele estava destinado a isso, e o destino dele era lutar contra os gigantes para libertar o povo dele, porque os gigantes escravizavam todos os povos da Irlanda com impostos pesadíssimos. Vocês reclamam do Estado gigantesco hoje, é basicamente o que está descrito ali no livro das invasões 2000 anos atrás. E assim, em nenhum momento ele chega para o povo dele e diz assim, olha, eu vim aqui para salvar todo mundo, tá? Não, ele vai de um por um perguntando o que cada um sabe fazer de melhor. Ele vai envolvendo todo mundo no processo dele. E as pessoas vão se dando conta de que cada uma tinha um papel essencial para fazer ali, que só ela poderia fazer. E que ninguém poderia deixar de fazer a sua parte, porque senão eles não venceriam, né? Então, assim, é uma coisa incrível, é uma história incrível que fala exatamente disso. Não delegue a sua soberania para terceiros, porque depois você não vai poder reclamar. É a história de terceirizar a cidadania, né? Terceiriza. Exatamente. Agora, vamos conversar agora. Impressionante como simbolicamente tudo se repete através dos tempos. Exato. Na verdade, a vida é um ciclo, né? Agora, as pessoas que tiverem interesse em comprar o livro, eles entram aí na loja da Amazon e tudo mais e compram. Podem comprar o livro físico ou lá só está o livro digital? Na Amazon tem o digital, o e-book, né, através do Kindle, e tem o físico impresso. Né? Você compra online e eles entregam impresso na sua casa. As outras lojas têm o impresso. Então, você compra online no site da Americanas ou da Submarino, da Amazon, da Magazine Luiza, do Estante Virtual. Todos eles, a compra é online, mas é entregue impresso na sua casa. Tá. Né? E você também tem um site para quem tiver mais interesse em saber sobre a cultura celta e tudo mais, você tem um número, né? Você tem um site para ti, né? www.sabedoriacelta.com www.sabedoriacelta.com. Ali nas primeiras páginas eu faço um resumo, aquele resumão que você adora, Alfredo, sobre o que foi a cultura celta e como até hoje a gente tem coisas dessa cultura que a gente não imagina que tem, né? Inclusive é uma coisa que eu alerto sempre para as pessoas, porque tem sempre um engraçadinho que diz, não, porque eu sou descendente de celtas, porque eu sou descendente de irlandês, meu avô era irlandês, meu pai era inglês, ou meu bisavô era inglês. Eu falo, gente, quem não é descendente de celtas? Os celtas ocuparam toda a Europa, da Irlanda até a Turquia. Né? Os gálatas eram um povo celta. E do sul da Alemanha até o norte da África, os celtas estiveram. Os celtas serviram a 3 gerações de faraós ptolomaicos, serviram ali como terceirizados, né, nas guerras entre Cartago e os gregos, né, antes ainda das guerras com os romanos. Então, assim, eles deixaram a semente deles em toda parte. E hoje em dia, com os estudos de DNA e genoma, você descobre, por exemplo, você pode ter uma gota de sangue celta, porque se você é descendente de português, de espanhol, de italiano, de turco, de alemão, de suíço... Depende de que região. Depende de que região da Alemanha, né? Sul da Alemanha era celta.
Tinha uma Sim, cultura mas celta ali. eu, por exemplo, que sou do norte da Alemanha, não corro esse risco. Você é elfo, Alfredo. O seu nome já diz tudo, né? Elfo É, conselheiro. é, Alfred. Elfo é, conselheiro. é interessante a gente observar toda essa questão e é muito legal, né? A gente entrar em contato com todas essas situações culturais. E eu fiquei assim, lógico, né? A conversa uma hora. A Liz ela é prolixa porque o tema, toda pessoa que é apaixonada por um tema, ela acaba se tornando naturalmente prolixa, porque todos os detalhes para ela são muito importantes. Eu fiquei assim, fiquei viajando aqui nas tuas explicações, né? E eu achei muito legal a forma como você estruturou. Eu tive a satisfação, acho que eu recebi o primeiro capítulo, né, a introdução do livro, quando você estava produzindo, quer dizer, eu li o livro, comecei a acompanhar. Eu e a Sandra temos um carinho todo especial pela Liz, um carinho por uma pessoa que está sempre apoiando. A Liz tem ou a Badruí, né? A Bandruí, ela tem uma disponibilidade, uma capacidade humana que transcende qualquer questão que a gente possa falar, porque ela tem essa capacidade de doação. Eu me lembro que quando chegou aqui o Ryan Hartwig, ela fez toda a ponte, e o Ryan até hoje é um amigo meu, quer dizer, quando as coisas são construídas quando os laços são tecidos com muito respeito, as coisas prosperam através do tempo, né, Liz? Então, Liz Bandruí. é a minha identidade Clark Kent. Sério, porque Bandruí. os meus alunos de inglês me conhecem como Liz, assim, vizinhos do prédio, E quando clientes de alguém, tradução. agora, quando alguém chega e descobre esse teu outro lado, qual é a reação deles? Quando um aluno teu de inglês, por exemplo, Eles Bandruí. acham curioso, porque, assim, é aquela história, as pessoas são fascinadas com a cultura celta, mas não sabem muita coisa sobre isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião com o pessoal, o corpo técnico da Floresta Tijuca, né, eu e algumas lideranças religiosas, e a gente estava pleiteando o direito de continuar a celebrar na floresta. E eu mostrando para eles, né, cada um teve 10 minutos para expor, eu tive que resumir 2.000 anos de história em 10 minutos. Mas você conseguiu? Eu tenho 3 problemas sérios, Alfredo. Eu sou mulher, eu sou druida, que já fala muito, e sou historiadora, então não paro de falar, né? Mas em 10 minutos eu tive que explicar o que eram os celtas e por que nós, druidas, nós preservamos a floresta. Porque, na verdade, a floresta é o nosso templo. Nós não construímos templo. Nosso templo é a floresta, é a praia, né? Então, para nós, os elementos ali são sagrados. Então, a gente nunca vai deixar lixo, a gente nunca vai fazer nada que afete ali o equilíbrio ambiental. Na hora que eu estava resumindo em 10 minutos a história ali dos celtas, explicando por quê, né, que os druidas têm tanto respeito pela natureza, o diretor do plano de manejo na época, ele estava olhando assim, aí ele perguntou assim, essa religião de vocês é tipo assim, negócio de Rei Arthur? Merlin? Aí eu parei e falei, é isso mesmo, é tipo negócio assim de Rei Arthur e Merlin. É isso mesmo, vai que você está indo bem, você tá indo bem, Vai por aí por um caminho. Na verdade, todos nós, né? Todos nós temos. Eu, por exemplo, gosto muito da mitologia grega, porque eu penso muito que toda vez que o mundo real te fecha uma porta, a mitologia pode te abrir uma janela, entendeu? Sim. Eu vejo muito dessa forma. Eu acho legal. Eu espero, sinceramente, todo o êxito do mundo para ti, Bandruí. Eu sou amigo da Liz também, sabe? Sou muito Do amigo Clark da Liz, né? Kent e do Superman. Do Sabe? Batman e Então, do Bruce Wayne. Né? então muito importante que a gente entenda, e eu fiquei muito feliz, Bandruí, de começar esse projeto exatamente conversando de um assunto que ele pode ser até certo ponto para iniciados, mas ele fascina. Você vê, teve gente aqui, sabe,
pedindo já informações, né? Tem gente, exatamente, que sabedoria, quero ser sua aluna, a Roberta Reis falando, enfim. Qual é o teu site? É www.sabedoriacelta.com. sabedoriacelta.com. Isso. Lá você vai ter o contato com a Bandruí, entende? E é muito importante que você faça esse contato, leia os 2 livros, Casamento Celta e O Maior Rei. Como é que é o nome? O Maior Rei Celta. O Maior Rei Celta. O meu ainda não chegou, mas deve chegar a qualquer hora, né? Perdido aí nos correios da vida, né? Uma hora olha ele aí, chega. O Júlio colocou aí, sabedoriacelta.com. Obrigada. Então, ali tem os artigos, tem coisas que eu estou reunindo que estavam espalhadas. Por exemplo, tinha vídeo que estava em canal, tinha podcast que estava em Anchor, Spotify. Aí o que eu fiz? Eu criei esse site e fui reunindo tudo que eu já tinha escrito. Nos últimos meses, eu fiquei tão tomada pela escrita desse livro que realmente assim, eu não tive muito tempo para atualizar o site. Tem uma parte lá que é um blog e não tem dado muito tempo de atualizar. O canal também. Nas redes sociais também, quem quiser seguir, sabe, muito importante. Me acha como Bandri de Gergóvia. Então, quem ainda não segue ela, sabe, siga aí, @Bandri de Gergóvia. Uhum. Então, você entra lá no Instagram, você entra em todas as formas e segue, entendeu? Olha só, a Marisa Sacomani, Dona Marisa é um barato, né? Marisa, maravilhoso te conhecer assim, Bandruí, muito respeito por seu conhecimento e sabedoria. Eu, particularmente, que já gosto da Liz, tenho um profundo respeito pelo conhecimento, porque o conhecimento nunca excede a nossa capacidade de absorvê-lo. Nós temos uma capacidade inesgotável de absorver novos conhecimentos, novas informações, né, Liz? E é tão importante que a gente tenha essa capacidade de se abrir para o novo, para o diferente, para aquilo que faz parte tá na essência da nossa vida. Então, vamos ver quem é que mais mandou. Carla Fernanda Portela te mandando um abraço. Pessoa muito querida. Essa é uma irmã de coração, de alma. Pessoa maravilhosa. Tá, então tá aqui, sabedoriacelta.com, já tá aí para vocês, quem quiser o link, aqui linka direto. Então, vamos aprender, toda quinta-feira nós vamos estar conversando. Na próxima semana nós vamos falar com uma professora lá do interior do Rio Grande do Sul, que ela criou um clube de leitura, tá? Na cidade do interior do Rio Grande do Sul. Sabe? Eu, particularmente, faço parte de um clube de leitura aqui em Brasília, de um clube de leitura de livro físico, e a gente se reúne a cada 40 dias para discutir o livro que está sendo lido. Agora a gente está lendo o livro Cocaína Vermelha. Vocês têm lido livros sobre o que se tem descoberto sobre o livro impresso? Livro impresso cabe também o Kindle, tá? A leitura de livros, seja de ficção ou de não ficção, tem se descoberto recentemente, nos últimos meses, nos últimos anos, que é a atividade que mais potencializa o cérebro é a leitura de livros. Existem, inclusive, alguns livros e estudos de neurocientistas que explicam por quê. O livro ele faz você ativar todas as partes do seu cérebro. Todos os tipos de inteligência que você tem, ele exercita. E que é uma coisa que você não consegue quando você só lê coisa de internet. Não. A internet te mata. Foco é a primeira coisa. Imaginação. O livro ele te faz imaginar cheiro, gosto, textura, sons, né? E aí, nesse ponto, não faz diferença se você está lendo num Kindle ou num livro impresso, mas o livro ele tem essa capacidade. Ele tem a textura, né? O livro impresso tem a textura, ele te mexe com a mão, né? É interessante, eu particularmente defendo muito a questão, até tenho muita vontade um dia de fazer um canal só para debater uma outra área, Bandruí,
que é exatamente os jogos, o papel dos jogos na terceira idade, para os idosos. Jogos de tabuleiro? Excelente. Não, jogos digitais hoje. Digitais? Você tem, já tem estudos de neurocientistas americanos e de outros países mostrando a importância que tem para as pessoas jogarem jogos digitais, entendeu? O quanto isso é importante, quanto isso é... Agora, até porque hoje em dia, se o pessoal for jogar... Os meus filhos jogam muito jogo de tabuleiro, eles sempre gostaram de jogar jogos de tabuleiro, né? Entendeu? Tabuleiro, tem um capítulo no livro que eu falo sobre os jogos de tabuleiro, porque esse personagem, o Mau Rei Celta, ele é campeão de um jogo de tabuleiro celta, que é o Fitchel, semelhante ao xadrez. Então tem um momento em que eu paro ali e explico a relação que existe entre os jogos de tabuleiro e a arte da guerra. São duas coisas que são extremamente ligadas em qualquer cultura. Normalmente, os jogos de tabuleiro são jogados por generais e reis. Começaram assim, né? E depois acabaram se tornando... Eles aproveitavam para se matar também, né? Para desenvolver estratégia, né? Olha só, o pessoal fala assim, essa sua história é igual a de Davi, não é? Eu falo, bom, para começar, que não é minha história. Quem dera que eu tivesse criado essa história é da mitologia irlandesa. Eu não vou fazer igual o Paulo Coelho, que os livros dele, as histórias dele são tudo do folclore persa e árabe, e ele não dá o crédito. Não, essa história é da mitologia irlandesa, assim como as outras também, né? Mas, assim, existe uma diferença entre a história dele e a história do Davi. Davi, ele teve a bravura de lutar contra um gigante, um cara aterrador. O Lu, ele lutou contra um exército de gigantes. E o detalhe, o chefe dos gigantes, né, tinha um olho paralisante que eles usavam como arma de guerra. Então, quando a coisa estava ficando feia, os gigantes usavam o olho desse chefe gigante como forma de bomba atômica, né? Joga bomba atômica e resolve a situação, né? Dava um peteleco no pé da orelha. Ele criar uma estratégia para vencer um exército inteiro de gigantes e mais um chefe que tem um olho que paralisa. Será que ele consegue? Né? Leia o livro, quem tiver curiosidade. Coragem, né? Como é que vai fazer? É o que todos nós passamos no dia a dia, Alfredo. A gente está sempre às voltas com gigantes que querem nos esmagar, que querem tomar o que é nosso. E você não tem outra alternativa na vida a não ser se preparar e lidar com os obstáculos gigantes. É o que dá para fazer, né? E, para isso, você precisa de estratégia. Os jogos de tabuleiro são excelentes para desenvolver estratégia. São excelentes, né? Os jogos digitais eu não sei, porque eu sou do século passado, Alfredo. Eu não sei. Eu não sei jogar videogame. Eu aprendi. Como eu tenho filho, eu gosto de jogar os jogos deles, e sabe, eu acho um barato, tem jogos muito legais na internet, tem um jogo chamado The Hunter, que eu sempre gostei de caçar, né, para desespero, sabe? Mas eu gosto de caçar no mundo real, de abater os bichos mesmo, né? Eu vi que você e o Malhado, eu que trouxe o Malhado para o seu canal. Quem é o Malhado? O Alexandre Malhado. Ah, tá. Druida também aí do Distrito Federal. E aí, quando eu vejo, vocês dois estão trocando altas figurinhas aí para fazer um churrasco de javali, eu fiquei de fora. Eu falei, mas sumiu, o nosso fornecedor de javali sumiu. Liz... Passa um lava-porco desses aí que tá... Liz, né? Muito obrigado pela tua gentileza. Eu que agradeço. Eu agradeço muito mesmo ter começado essa live contigo. Foi uma escolha muito legal, que assim foi... porque juntou curiosidade, juntou cultura, juntou descortínio, juntou pessoas amigas, e eu acho que esse é o grande papel da cultura. Eu faço sempre uma diferenciação básica entre cultura e entretenimento. Eu penso que a leitura ela é muito mais cultura do que entretenimento. Por exemplo, um dia desse eu tive um quebra-pau Paulo San. Eu, particularmente... coloco muito claramente, com todo respeito, mas Ivete Sangalo, esse povo aí não faz cultura, faz entretenimento. Cultura quem faz é quem busca uma reconstrução, muitas vezes um outro caminho. Liz Bandruí,
se despeça do pessoal. Olha, muito obrigada por me convidar, adorei estar aqui, para mim é uma honra, conheço o trabalho do Alfredo há muitos anos, aliás, quando eu estava procurando um noticiário, quando eu botei minha televisão para fora, há mais de 5 anos atrás, e não me fez falta até hoje, botei o rádio também para fora, eu estava procurando uma forma de me manter informada, esbarrei com o canal de Brasília, com o Alfredo. Você pode não concordar comigo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Falei, isso daí é dos meus. E, assim, acompanho o trabalho dele desde anos atrás e, assim, para mim é uma honra estar aqui, principalmente não só por causa do Alfredo, que por si só já é um tesouro, né? Mas pelas pessoas que ali no dia a dia ficam trocando ideias ali no chat, pessoas maravilhosas. Vira amizade, né? Vira amizade. Já tem... Esses dias teve uma pessoa, quem é que estava doente? Acho que era a Thaís estava doente, a Carmen Santin, a Thaís está lá em Londres, a Carmen Santin em Porto Alegre, sabe? Sabe, o Júlio está sempre presente com a gente, a dona Marisa, enfim. E eu também, vocês que são mais próximos da Banduí, quando vocês quiserem, quando vocês tiverem sugestão, eu não vou saber todos os livros do mundo que foram lançados. Eu fiz crítica literária durante 5 anos. Foi um tempo, Banduí, que eu tinha que ler 4, 5 livros por semana para escolher um para comentar. Então, eu sempre gostei muito de ler. Mas eu parei com a crítica literária, porque o crítico literário é um saco, é um pé no saco, né? Ele é chato, é chato demais, sabe? Eu era muito chato, porque eu era, sabe, eu era muito chato como crítico literário, eu acho que a vida é uma coisa mais agradável. Então, se vocês tiverem, conhecerem autores, pessoas ligadas à cultura, encaminhem a sugestão para a Banduí, que ela faz o filtro, né? Se tiver outra pessoa lançando livro, vamos. Esse é um espaço para a gente ver o livro, como chamar o livro daquilo que eu aprendi, a sua excelência o livro, entendeu? Eu gosto dessa imagem que eu aprendi com um professor lá no Ginásio Agrícola Gastão Bragace Lepage. Sua excelência o livro, entende? O livro tem que ser chamado pelo nome. Sim. Entendeu? O livro tem a sua essência. O livro, ele não é bom ou ruim. O livro é o livro. Você pode não gostar do autor, você pode não gostar do conteúdo, mas aquele mundo ali vai continuar existindo. E é muito legal, porque às vezes você viaja num livro e quando você termina ele, você tem vontade de que ele continue existindo em você. E esse é um bom livro. Então é contigo. Fique à vontade para indicar, né, dona Banduí de Eu agradeço Germano. demais. E eu vou dizer uma coisa, Alfredo, você tem que manter esse seu canal, porque, sinceramente, eu preciso de vida inteligente. E, para mim, o seu canal assim, é um oásis no meio desse deserto de ideias que a gente encontra por aí. O canal de Brasília é um oásis, assim, não só por você, pela Mônica, pela Solange, pelo Fábio, as pessoas todas que interagem, o Emílio e tal, mas principalmente pelas pessoas que interagem ali no chat. Eu falo, gente, são pessoas de altíssimo nível. Eu fico impressionado. Psicológico, espiritual. Olha, assim, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu tenho a dona Berenice Tavares lá de Porto Alegre chegando aí. Eu tenho dias, porque assim, eu tenho umas coisas. Eu tenho a câmera aqui, um monitor aqui, outro monitor aqui, um celular aqui, outro celular aqui e mais um tablet aqui no meio. E eu tenho que ler todas essas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então eu acho muito legal essa questão de ver as conversas entre vocês. Eu fico monitorando, né? Tinha uma menina aí que vinha sempre, que era a Ana Barbosa, ela deu uma sumida, até estou preocupado, até quero ver com o José Luiz Falcão o que aconteceu com a Aninha. Ela estava sempre aqui com a gente, então a gente sente falta das pessoas quando elas não vêm. E, na sequência, Banduí, né, eu vou te convidar uma hora dessas para fazer uma live lá comigo, com a Solange e com a Mônica Fraga, para falar desse teu livro lá, uma hora dessas aí. Muito honrada. Gosto da Mônica, da Solange, da Cláudia,
A Claudinha agora está se tratando, está se recuperando da saúde, só depois é que ela volta. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Eu agradeço demais da conta a tua disponibilidade. E vamos fazer o seguinte: entrem na página da Bandruí. Se você tem interesse, ela pode indicar livros. Isso aí pode ficar até para uma live futura. De repente, você fazer um levantamento de quem gostar, quiser se interessar por mitologia celta, por exemplo. Isso você já pode até preparar, né? A gente faz no futuro um outro. Tu merece, né? Você é da casa, né? Ali no site estão as redes sociais. Pelas redes sociais vocês me encontram. É só mandar mensagem no chat, no privado, que eu respondo na medida do possível, né? Então, se eu não souber a resposta, eu pesquiso e corro atrás. E ela corre mesmo, corre pra caramba. Tá? Eu lembrando o seguinte, então toda quinta-noite às 9h. Ai, que bom. A gente vai manter. Mas a gente para faz ver quem vai ser o próximo livro para a gente... Não, o próximo vai ser essa professora lá do interior do Rio Grande do Sul. Depois tem um rapaz que ele grava livros para disponibilizar para os cegos. Ele grava vários livros. Então, tem muita gente fazendo trabalho muito, 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 muito. Aqui, a Mônica Loureiro dizendo: quero muito as indicações de livros da Liz, são os livros sobre cultura e mitologia celta. E agora, às 9h45, por isso que eu estou correndo um pouco, às 9h45 a gente estreia, num novo horário, uma live que é dentro daquela linha, né, Bandruí, que a gente tanto luta, de levar um pouquinho, por exemplo, ninguém sabe, por exemplo, mas Cuba hoje tem mais de 1.000 prisioneiros políticos. Sim. Sabe? Eles falam no embargo, mas, por exemplo, só esse ano, Estados Unidos mandaram mais de 80 toneladas de carne de frango para Cuba. Então, a gente tem que, pela informação, lutar contra a desinformação. Tá bom, senhora Bandruí de Gergóvia, a nossa amiga Liz Paiva, né? Que aqui a gente tenta fazer os dois mundos e, essencialmente, né? Se você gostou do assunto, procure, você vai gostar. A Bandruí é uma pessoa agradabilíssima, culta, educada, inteligente, cortês e cristã também, né? Tá bom? Tá aqui, terminando aqui. Presbiteriana calvinista. Tá bom, crianças? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até quinta que vem, às 9h, com mais um Quinta da Vez. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.